Imagina, ele vai usar as suas artimanhas, né? Ele vai usar a sua sagacidade para poder acessar corações. E eu fui essa pessoa enganada e que, assim, me dediquei, eu mergulhei, eu vivi tudo aquilo e as consequências elas vêm e Aí custa você caro. aí você começou a ler a Bíblia, o Espírito Santo foi te convencendo, trabalhando no teu coração, É. e até chegar o dia que você foi à igreja, imagino eu, aí assiste lá o sermão, a Não, pregação, aí o pastor chama, convida, aí você vai na frente, como é que foi? olha só. Por um bom tempo, eu comecei a ir no final de 2021. Mas eu passei por um bom tempo. Ao sábado, eu estava, né, acessando o ocultismo e no domingo eu ia na igreja. E aí eu fiquei nessa dualidade por um tempo, né? Porque eu ainda não tinha, assim, aquilo começou a mexer comigo, mas eu ainda não tinha a plena convicção. Eu comecei a ler a Bíblia, aquilo também começou a tratar meu coração, mas você fica receoso. Eu tô falando de anos, eu tô falando de mais de uma década você servindo ao adversário. É, não tem como você sair da noite para o dia, Não né. é da noite pro dia. Então, apesar de eu começar a ver que haviam coisas erradas, eu ainda não tinha tido a atitude de dizer assim, chega. Mas chegou um momento em que, depois que eu comecei a ver muitas coisas que Deus estava fazendo dentro da minha casa, com a nossa família, chegou um momento em que eu decidi. Só que eu não decidi primeiro por Cristo. Primeiro eu tinha que abandonar todo o passado. E aí eu queria falar algo que é muito importante, Joel. Veja só, as pessoas elas não têm ideia do quanto elas precisam confessar e assim, claramente entregar a sua vida a Jesus. E eu não estou falando de uma aliança com, né, instituições, com bandeiras, com denominações. Eu estou falando de uma aliança real com Deus, onde você vai dizer assim: Pai, eu entrego tudo. Minha mente, meu coração, minha alma, meu espírito tá aqui, ó. É tudo teu. E eu vou dizer por que que as pessoas precisam ter essa convicção. Primeiro porque tá na palavra, não é porque eu tô dizendo, porque tá escrito que você É, precisa confessar a entrega tá Cristo. escrito: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, E mais e o ele, mais ele ele fará". fará. E lá diz: olha, você precisa confessar, você precisa realmente se render e se entregar. E isso precisa ser sinalizado de uma forma muito clara. Verbalizado, Isso né. precisa ser verbalizado. Por quê? Porque quando eu disse o não, antes de eu dar um sim para Cristo, eu dei um não para o meu passado. E eu me lembro claramente que no dia em que eu fiz isso, né, eu liguei, entrei em contato com